Eu sou Andréia Bossóis, está no ar o programa Mentoria em Foco. Hoje, com um convidado muito especial, Oswaldo dos Santos, empresário, patologista, biomédico, proprietário da Rede de Laboratórios São Francisco. Seja muito bem-vindo, Oswaldo, ao programa Mentoria em Foco. Por gentileza, se apresente. Obrigado, eu sou Oswaldo e é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso e trouxe o Oswaldo aqui para perguntar como foi sua história. Eu estava perguntando antes aqui do programa, Oswaldo, sempre sonhou em ter laboratório, né? Porque às vezes a gente vê a história de sucesso de um empresário e não sabe o que veio por trás, toda essa construção. E ele começou a me contar que a sua vida como empresário teve início lá aos 16 anos, né, Oswaldo? Conta um pouquinho pra gente aqui, porque eu quero inspirar você que está aí em casa, que de repente está se perguntando como que se faz um empresário, né? Conta um pouquinho dessa história que eu tenho certeza que você aí vai ficar inspirado com isso. Bom, na verdade, começou aos 16 anos de uma forma forçada, obrigatória mesmo, né? Eu perdi meus pais aos 16 anos num acidente. Meu pai, ele tinha autoescola, então eu assumi isso. Felizmente, um ano antes, com 15 anos, eu fiquei em Jacareí, tomando conta de uma unidade lá. Né? Meu pai já acreditava que eu acho que estava me preparando mesmo, né? E de repente, no ano seguinte, né, que eu voltaria para casa e tal, porque eu fiquei um ano fora, aí eles faleceram num acidente, e então eu assumi, né? E fiquei com a empresa até os 21 anos. Dos 16 aos 21. 16 aos 21 anos. Foi seu primeiro contato como empresário. Isso. E isso de uma maneira até um pouco traumática, sim, né, Oswaldo? E você não associou a perda dos pais com a empresa. Como que foi suas emoções nisso tudo? Isso é muito difícil de lidar, né? Eu acho que você vai vivendo e não vai percebendo o quanto isso te afeta. Afeta, né? Mas eu acho que como eu tinha um irmão que era mais novo e dependia de mim, então isso me deu força para que eu sabia que ele dependia de mim, né? Era só eu, né? Porque na realidade no acidente faleceu meu pai, minha mãe e minha irmã. Meu Deus! Né? E ficou só eu e o meu irmão. E então eu sabia que ele precisava de mim e por isso que eu acho que me deu muita força de ter alguém que me fazia chorar menos, né? Por conta de que ele sabia que era a única pessoa que ele podia contar. Ele tinha quantos anos, Oswaldo? Ele tinha 8. 8. Você 16 e sua 16. Irmã? Minha irmã tinha 15. 15. Você era o mais velho? Eu era o mais velho. Que coisa, né? E aí, com 15 anos, seus pais colocaram você para fazer um estágio. Isso. Aí eu fiquei tomando conta de uma unidade em Jacareí, né? Fiquei durante um ano. E depois, no final do ano, começamos a viajar, né? Porque eu voltaria já em janeiro aqui para Suzano, né? Sim. Que era a autoescola. Era a autoescola. Autoescola. Eram várias unidades de autoescola. Na realidade, na época tinham 3 unidades só. Uhum. Né? Era Mogi, Suzano e Jacareí. E aí, com 16 anos, você se viu o chefe da família. Né? Você, Sim. Seu irmão, com 8 anos, e aí foi, como você bem repetiu, foi o que te deu gás, te deu vontade de não deixar eu sabia que o barco precisava afundar. de mim, né? Então isso fortaleceu bastante. E você começou a lidar com funcionários, lidar com todas as situações aos 16 anos, Oswaldo? Aos 16 anos. E as pessoas reconheceram essa sua autoridade? Como que foi isso? Eu já lidava com eles, né? Eles já me conheciam, porque, na verdade, eu trabalhei com meu pai desde os 10 anos de idade. Né? Então, desde os 10 anos, eu já entendia do negócio.
foram 5 anos me preparando mesmo, né? E depois, no último ano, que foi aos 15 anos, é que eu fiquei sozinho tomando conta, né? Vendo como funcionava de fato, dirigindo, né? Embora eu não tinha idade para isso, nem carteira de motorista, né? Mas é até irônico, né? Ele não tinha carteira de motorista e era uma autoescola. Eu era dono de uma autoescola e, no entanto, não tinha carteira de motorista, né? Mas, então, isso... e me colaboraram muito comigo, né? Os funcionários foram muito carinhosos e me respeitavam, né? E, felizmente, eu consegui lidar com a ajuda deles, né? Sem fazer nada absurdo. Né? Continuar, né? Continuar a gestão. Né? Tá certo. Que história, né? Às vezes você está aí e ninguém vê, né? Tem aquele ditado, né? Ninguém vê os tombos que a gente leva, né? É claro. E começou de uma maneira que você não teve escolha. Não tive escolha. Ou era isso, ou era tudo ir por água abaixo. Não tinha o que fazer, né? E você foi tomando gosto, Oswaldo, por empreender, pelos riscos, pela pressão, pela responsabilidade? Você gostou? Gostei, eu gostei dessa... embora durante um período, o período que eu estava fazendo faculdade, eu trabalhei à noite também, né, no Banco Nacional, que não existe mais. Ele foi comprado pelo Unibanco, que agora foi comprado pelo Itaú. E naquela época, então, eu trabalhava à noite para estudar durante o dia, né? Então foi um período bastante difícil, né? E trabalhava em São Paulo, que era a central de compensação, né? E aí depois, inclusive, eu até tomei gosto pelo banco, né? Aí foi promovido a escriturário, depois caixa, tesoureira adjunto. E você já tinha vendido as autoescolas? Já tinha, nessa época eu já tinha. Né? Eu já tinha mais de 21 anos, acho que estava com 23 anos. Né? E aí eu fui para o banco e fui até gerente adjunto no banco. Né? E aí encerrei minha carreira no banco. E aí então que eu resolvi realmente fundar o laboratório. Ficou quanto tempo no banco, Oswaldo? Eu fiquei 5 anos no banco. 5 anos. Tá. Resolveu sair rapidamente, né? Porque o banco, até eu tenho uma mentorada agora que ela foi 30 anos bancária. E agora ela saiu, ela tem uma academia. E ela falou assim, Andréia, bancário, depois que você sai do banco, você não tem profissão, né? Porque você é bancário e não tem mais, né? Você é bancário aonde, né? E aí ela, felizmente, está empreendendo agora em outro ramo, mas fica uma coisa, a pessoa tentando se encontrar. A maior parte dos bancários aposentados que eu conheço se tornam consultores, né? Até de fundos de investimentos para continuar ali na mesma área. Mas você teve uma breve passagem e viu que aquilo não era o que você queria. Como que foi isso? Na realidade, eu queria... Aí é que tive a vontade mesmo, né, como biomédico já, de montar um laboratório, né, trabalhar na área. E como que veio o desejo por ser biomédico, no meio dessa história toda? Então, desde criança, sempre gostei de pesquisa, né, de brincar de pesquisar, brincar de misturar as coisas. Eu acho que algumas crianças gostam de misturar algumas coisas. Sim, né? Meus filhos gostam. Brincar com bichinhos, essas coisas, né? E então isso me chamou a atenção, eu quis fazer alguma coisa nesse sentido. Tanto é que, como biomédico, eu publiquei alguns trabalhos junto com um professor, que é o Ricardo Veronese, que me ajudou bastante em pesquisa, né? E depois, então, aí como eu acho que dentro de mim já estava essa vontade de ser empresário, de lidar com empresa, então eu quis uma empresa do ramo, né? Que legal! Olha que bacana, né? A vida foi acontecendo para o Oswaldo de uma maneira que talvez não, certamente ele não planejou, mas a postura, o fato de você ter ficado com a autoescola, de não ter deixado o negócio ruir, depois trabalhado no banco, experimentado outros mercados, mas ele não esqueceu o desejo que ele tinha desde menino de se tornar biomédico, de continuar. Então é muito importante trazer isso, porque às vezes você tem um sonho e você acha que a sua vida está acontecendo de uma maneira que está te levando para outro lado, para uma outra direção. Mas se você for fiel a esse sonho, se você for fiel àquilo que você sente, aquele desejo, assim como o Oswaldo conseguiu aproveitar
os dissabores, para construir a vida que ele quer, para construir e realizar o sonho, você também pode. Percebe isso? Isso é interessante, é verdade. Guardou o desejo, né? Não, desde menino que eu gostava de pesquisa, e aí depois, quando chegou o momento certo, andando de maneira responsável com todas as situações que a vida lhe apresentou, chegou o momento então de estudar naquilo que você queria, se formar e aí utilizar todas essas experiências para um novo negócio. Fica comigo que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais dessa história. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portalredeautotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Olá, eu sou Emanuele Isabel e todos os dias você tem um encontro marcado com as notícias, atualidades e informações no Rede Auto Tietê News, o seu jornal que vai ao ar às 8 da noite e a reprise às 11h15. Não deixe de conferir. Rede Auto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, hoje com Oswaldo dos Santos, empresário, biomédico, patologista, e estávamos aqui falando da sua história, Oswaldo, né? Como tudo que você viveu desde os 10 anos, quando seu pai começou a te ensinar sobre o negócio da família, te formou e te trouxe onde você está, né, Oswaldo? Você enxerga dessa forma? Sim, eu acho que começar cedo é fundamental, né? Isso ajuda muito. Hoje já não se pode mais, né? Mas eu fui registrado com 10 anos de idade. Então, eu acho que isso formava, né, um senso de responsabilidade, né? E você trabalhava mesmo, você tinha o seu salário, né? Então, isso eu acho que ajudou bastante, né? A formação do caráter, né? E aí depois várias coisas foram acontecendo. E desde o início isso acabou ajudando, né? Sim, eu fui registrada aos 12 anos. Meu primeiro emprego, acho que eu tinha 11, que era num comércio na rua da minha casa, e aos 12 eu fui registrada. O que eu acho uma pena as crianças hoje não terem acesso a isso, né? Eu acho que formaria jovens, adolescentes com mais responsabilidades, menos ansiedade, porque é aquela coisa, né? Quando você tem responsabilidade, quando você tem que fazer, quando você precisa dar conta, não sobra tempo para ficar elucubrando e ficar imaginando tanta coisa, né? E você está usando o seu tempo para construir algo bom. Então eu também concordo contigo, né? Que pena, uma pena, mas a sociedade que a gente vive hoje é muito diferente, né, Oswaldo? É verdade. Eu lembro que eu brincava na rua, ficava na rua. Hoje os meus filhos quase você ainda não... é muito jovem. Agora imagina na minha época. A rua era o local mesmo de você estar, de interagir. Você conhecia os vizinhos, os colegas, né? Hoje os meus filhos não conhecem os vizinhos, né? Não conhecem os colegas. Ele conhece só os colegas da escola mesmo, mas não convive mais, né, com os vizinhos. E mesmo a gente sabendo... O vizinho era a nossa família também, né? Interessante então, isso. Você percebe que o fato de você, aos 10 anos, começar a trabalhar, começar a lidar com pessoas, ter esse convívio em comunidade, mesmo a comunidade da rua, isso tudo vai criando um senso de coletividade que nós não temos hoje. Hoje a criança ela é criada em bolhas, né? E aí a própria questão da digitalização de tudo, a criança fica sozinha na tela, interagindo com o mundo, mas tem muito pouco isso aqui, isso, é verdade, né? E faz muita falta. A gente nunca teve uma sociedade de crianças e adolescentes tão doente, emocional e mentalmente, né? Infelizmente. E eu atribuo muito isso a essa questão da falta da convivência
em Concordo. comunidade, né, Oswaldo? Concordo com isso. Então, você que é mãe, que é pai, mas nós somos, sabemos, mas como é que você vai fazer? Hoje não tem como jogar o moleque na rua, não é? A rua é diferente, né? A rua é diferente. Será que a rua é diferente ou nós é que enxergamos as pessoas mudaram, né? diferente? E aí a rua ficou diferente. A gente fala isso, a gente sabe que é uma pena, que eles não vivem aquilo que nós vivemos, mas não tem como a gente ir contra, né? Que coisa, verdade. né? Fica aí, fecha o parênteses, você que é mãe e pai, para criar mais ambientes onde os seus filhos possam viver coletivamente e parar de pensar somente em si. Eu acho que esse olhar para o outro, ser útil para o outro, essa empatia, faz muito bem, né? Para a sociedade, para as famílias e para o próprio indivíduo. E Oswaldo, que bacana a sua história, né? Assim, me surpreendi porque a gente começou a conversar aqui e aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, você herdou ou você fundou o negócio? Ele falou, não, eu fundei um primeiro laboratório que não era o São Francisco, né? É o New Life. Na realidade, quando ele foi fundado, a ideia, como eu sou sanitarista, era trabalhar para público. Nós tínhamos uma característica diferenciada dos laboratórios, não eram porta, eram laboratórios dentro de hospitais públicos, né? E tivemos em vários lugares, inclusive no país, né? No Mato Grosso, né? 2 unidades no Mato Grosso, uma em Alta Floresta, a outra Colíder, na Paraíba. Na Paraíba nós tivemos em Taperoá, né? A cidade lá do Suassuna, e Patos, né, da Paraíba, também em Pernambuco, na cidade de Goiânia, né, de Pernambuco. Então, aqui em Arujá, que era o mais próximo, né, então, dentro de hospitais tanto estaduais, municipais, né, é isso. Eram laboratórios dentro de hospitais? Dentro de hospitais, então vários laboratórios. E aí depois que foi a ideia do laboratório de portas abertas, né, ao público em geral, né, atendendo convênios particulares, né, então, mas a princípio... E continua com esses laboratórios dentro dos hospitais? Isso, hoje ainda temos, né, em Campos do Jordão, por exemplo, nós temos um laboratório não só dentro do hospital, como também atende toda a rede municipal, são 23 postos, postos de saúde, né, UBS, em que nós atendemos em Campos do Jordão, né? Legal, legal. E aí, isso tudo veio de Suzano? Isso veio tudo de Suzano. De Suzano para o Brasil? Aqui para o Brasil, né? Eu fundei o laboratório aqui em 1980 e, coincidentemente, o laboratório São Francisco também foi fundado nessa época, né? Foi fundado, inclusive, pelo Mauro Vaz, né? Que éramos colegas e amigos desde aquela época, né? Fizemos alguns trabalhos juntos e depois... na realidade, eu nem comprei o laboratório dele, eu comprei já não era mais dele, né? Mas ele foi o iniciador também do laboratório, do cartão, né? E uma coisa que a gente nem imaginava, né, que ia adquirir e acabou acontecendo, né? Legal. Então, você atribui isso à sua percepção, perspicácia de aproveitar as oportunidades, de fazer um bom trabalho, né? Porque às vezes... E de criar novas coisas, né? Sim, às vezes você acha que um negócio, ele já imaginou que ele iria abrir esse negócio, né, que começou dentro dos hospitais, e ele já tinha um plano de abrir um laboratório, de comprar um outro laboratório. Às vezes não. Aliás, na maior parte das vezes não. Você vê biografias de empresários, ele começou com uma coisa... E aí a vida vai acontecendo, você tem que estar preparado, você tem que estar com uma estrutura bacana, você tem que estar muito bem, você mesmo, com o negócio e mantendo, o que eu sempre falo, as suas antenas ligadas para as oportunidades, não é? E de repente as oportunidades aparecem, né? E aí você vai se adequando. Hoje nós temos também clínica, né? A clínica que faz vários outros exames, não só os exames laboratoriais, mas como raio-x, ultrassom, eletrocardiograma, mapa, Holter, né? Então, vários exames, né? Além dos exames laboratoriais. E também o atendimento, né? Atendimento com oftalmo, com dentistas, com médicos clínicos, com ginecologistas, pediatras, neurologistas, várias especialidades médicas. Então,
Mas isso foi surgindo, né? Foi surgindo. Foi surgindo. O negócio vai ficando mais complexo, maior. Isso. Todo negócio que dá certo sempre nasce de uma demanda, né? Então, assim, o Oswaldo foi percebendo que existia demanda para a porta, né, para o laboratório com portas abertas, que existia demanda para outros exames que não fossem de análises laboratoriais clínicas, e aí foi aproveitando essa oportunidade e expandindo o seu negócio. Por isso que é tão importante, nenhum negócio ele nasce com seu modelo estático, imutável, que vai ser assim para sempre, né? Verdade. Então ele pode, você apegado a um modelo de negócio inicial, sem enxergar as oportunidades que tem, você pode morrer abraçado com esse negócio, né? Então nós precisamos o tempo todo estar olhando para fora, olhando o que o cliente, o que o consumidor quer, qual é o movimento desse consumidor e atender, né, Oswaldo? É interessante porque quando você inicia, você tem até uma ideia. Uma ideia. Você vê as coisas de uma forma, porque você não está dentro e aquele que está te fala alguma coisa, né? Então, essa coisa do laboratório aberto e atender, por exemplo, convênios, era uma coisa que muitos falavam que dava glosa e você não recebia, os convênios não pagavam, então você fica com aquela coisa, mas que na realidade não é isso, né? Os convênios são bons pagadores, o que ocorre? Eles são bastante exigentes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o faturamento de forma com que seja correta, com que ele possa realmente conferir, que ele possa ver que aquilo foi realizado de forma adequada, não tem nenhum erro. Então, aí, nesse caso, ele paga. Legal. Né? Vamos voltar nesse assunto sobre convênios, né, negócios de saúde que atendem convênios no próximo bloco. Fica com a gente. Hospital de Olhos do Alto Tietê. E eu vou sempre repetir essa pergunta para vocês, gente. Vocês estão cuidando da saúde dos seus olhos? Às vezes a gente não dá muita importância, mas é importante também você fazer exames de rotina, né? Para ver se está tudo certinho, se está enxergando bem. Inclusive, centro cirúrgico já está funcionando e além do centro cirúrgico, você também consegue fazer consultas e exames e vários procedimentos aqui, tá bom? Como mapeamento de retina, retinografia simples, microscopia especular de córnea, topografia de córnea, ceratometria, ultrassonografia diagnóstica, paquimetria ultrassônica, tomografia de coerência óptica OCT, campemetria e entre outros procedimentos. Eles estão localizados aqui na Rua Barão de Jaceguai, número 522, no centro de Suzano. Então não perca mais tempo, marque uma consulta agora e venha ver como está a saúde dos seus olhos. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, com Oswaldo dos Santos, conversando um papo que está fluindo muito legal, muito bacana. Primeiro saber da história dele, né, como começou o negócio, depois passamos um pouquinho sobre o modelo de negócios do Laboratório São Francisco e eu gostaria de tratar nesse bloco sobre esse modelo de negócios, né, que nós estávamos falando no final do bloco passado, sobre o atendimento a convênios. Porque muito se ouve, inclusive de médicos, né, que falam, se trabalhar para convênio não vale a pena, vai ficar pobre, né? É isso mesmo? Como que você enxerga isso, Oswaldo? Porque essa é a ideia que se tem, né? E é por isso que, a princípio, eu não fazia, não atendia. E depois, vamos ver, né? Vamos nos adaptar, vamos ver como é que é. Se não der certo, a gente não continua. Claro. Mas, na realidade, vale a pena
pelo volume, porque os convênios também indicam. É uma né? demanda recorrente. É uma demanda né? recorrente. Se o cliente ele é bem atendido, ele sai satisfeito, ele volta. Então, você forma uma clientela. Né? Então, isso dá um volume para você trabalhar. E aí, porque fala, demora para pagar. Sim, demora para pagar quando você vai receber pela primeira vez, são 90 dias. Só que depois, todos os meses você recebe. Sim, né? Porque sim. já é recorrente. Então é isso, tem essas coisas. E aí fica um mito, né? É bacana você trazer isso. E aí, quando você glosa, que não paga, porque glosa. Glosa por quê? Porque alguma coisa estava errada, né? No pedido médico, né? Na data, porque o convênio ele tem que ser bastante rigoroso. Né? Porque, na realidade, o convênio ele atende muitos clientes. E se ele não ficar de olho com os detalhes, ele pode ter prejuízo. Sim, né? Então, sim. por isso que ele é bastante rigoroso. Então, é só você ter os seus profissionais muito bem treinados para verificarem isso na recepção, né? E depois ainda na coleta, para ver se não há nenhum erro. Os pedidos estão corretos, tudo. Você vai fazer a fatura e vai receber, isso não tem problema. Muito né? bom. Todo um negócio... E são bons pagadores, São né? bons pagadores. Pagam em dia, né? Não tem atraso, isso é excelente. Então, assim, olha só como ele viu vantagens. Volume, né? Ainda que o preço, o markup seja menor, né? A margem seja menor, você tem volume, você tem propagação da marca, Sim, né? Que as pessoas conhecem o seu negócio. Você tem liquidez certa, que ele falou, são bons pagadores, então você não fica com medo de não receber. Basta você, primeiro, ter um planejamento para aguentar os primeiros 90 dias, né? Porque você tem que prestar o serviço e aguentar esses 90 dias. Mas depois que os 90 dias passam, cada mês existe vencimentos, existe recebimento, né? E aí um bom planejamento, e aproveitando essas oportunidades, esses clientes que talvez vieram pelo convênio e que, por que não, podem se tornar particulares, né? Em determinado momento, ou serem bem atendidos e eles podem indicar familiares que até nem têm o convênio. Para pessoas do seu núcleo e que talvez eles não fossem conhecer o seu negócio. Então, você que é médico, você que possui um serviço que está em dúvida se vale a pena ou não atender convênios, eu acho que vale a pena você dar uma olhada com bastante atenção, porque em negócios, ou você ganha pelo high ticket, né? Você tem um preço alto e um baixo volume, ou você ganha por muito volume e às vezes um preço um pouco menor, né? Depende muito do seu modelo de negócios. O que não pode, sob hipótese nenhuma, é você ter pouco volume e pouca margem. Aí é uma receita para não dar certo. Então, se você está com pouco volume, mas uma margem bem alta, é um modelo. Agora, se o seu volume é alto, a sua margem baixa, também é um modelo. Os dois podem dar certo. E o mesmo negócio podem ter os dois modelos. Né? Você atende um público com muito volume, uma margem menor, e talvez um atendimento mais premium, ou trazendo aqui para o seu negócio, talvez um atendimento em home care. Tem também? Vocês trabalham assim? E aí eu imagino que o custo seja maior, né? Medicina ocupacional. Então, em empresas, nós atendemos as empresas, vamos até a empresa para fazer os exames, as coletas, os exames. Então, existem vários modelos. Né? Vários modelos. E você pode atuar dentro de todos eles. Né? E olha que interessante, com o mesmo serviço prestado. No final, são exames laboratoriais ou outros tipos de exames de imagem, como ele já falou. Mas a forma, a roupagem, a maneira como você atende e faz a parceria com quem paga é o que vai definir, inclusive, a margem aplicada, não é? É verdade. E então, isso serve para você que tem outro produto também, outro serviço, que de repente acha que, se eu tiver trazendo aqui para o nosso exemplo, se eu atender convênio, eu vou ter que ter uma estrutura só para convênio. Não. E no caso do Osvaldo, ainda mais abrangente, que ele também atende poder público, né? Também. Então, é privado, são os convênios, é governo. Então, você tem uma estrutura administrativa ali bem forte, né? Para poder dar conta de vários modelos de clientes, né? Para fazer os faturamentos, fazer o relatório, né? O sistema público ele exige muito relatórios, né? Você, por exemplo, nos exames você tem que ter o nome do paciente,
o nome do médico, o resultado do exame. Então, tudo isso ele pede no relatório quando vai fazer o faturamento, para fazer as conferências, né, dos atendimentos. Então, mas você tem os modelos, né? Tem os sistemas que já fazem isso. Então, isso eu facilita. costumo dizer que em negócios você tem que saber qual é a regra do jogo e ter um brilhantismo em obedecer a essas regras com a maior vantagem e lucratividade possível, não é mesmo? Verdade. Não é uma regra que eu ou o Oswaldo vamos criar. Nós iremos nos adequar. O que não pode é entrar no jogo sem conhecer a regra. Sim. Porque aí você já erra de largada, claro. né? E não é bom, né? Sim. Os resultados não serão bons. E aí o Oswaldo, muito, muito bacana essa sua pluralidade de modelos de negócios. Porque para cada perfil de cliente ele tem que ter uma estrutura empresarial distinta, não é? A maneira como ele faz um relatório para um convênio médico não é a maneira como ele faz um relatório para o governo, que não é a maneira como ele faz um relatório para a empresa privada e nem para o cliente ali, paciente particular. E ele foi se adequando. São esses olhares, Oswaldo, que eu entendo que separam um negócio que tem sucesso para um negócio que não dá certo. Percebe? Como você, dentro da sua gestão, você foi atendendo a cada necessidade e aproveitando cada oportunidade? E mesmo assim, não é nada fácil, né? É tudo muito difícil, né? Então, porque de repente, existem momentos diferentes, né? De cada tipo de segmento. E que de repente, nem todos estão bons naquele momento. Sim. Né? Então, você tem que focar naquele que está servindo e adequando naquele momento. E existem momentos em que todos estão bem difíceis de você trabalhar. Né? Nós vemos, por exemplo, na pandemia, que foi terrível trabalhar. Nós podíamos ficar abertos, mas não tínhamos paciente. Né? E isso tanto no privado quanto no público. Né? Porque até o público também não atendia. E como você trabalhava para o público, você não tinha paciente para atender. Então, existem momentos que são bastante difíceis, né? Mas você tem que aprender a lidar com isso, né? E é bastante difícil, né? E muitas vezes você precisa ir ao sistema financeiro para poder segurar os períodos bastante difíceis. Né? Empresa, né, gente? Empresário aqui é muito desafiador. É muito desafiador. Por isso que a gente precisa estar com a nossa cabeça muito forte, né? As nossas emoções muito resolvidas para poder lidar. Desculpe cortar. Acreditar sempre e não desistir nunca. É isso mesmo. Oswaldo, que gostoso o papo. Quero te agradecer demais pela sua vinda, né? Gostei muito. Tenho certeza que você aí em casa também foi abençoado com essa conversa, em conhecer um pouquinho da sua vida, do seu bastidor, né? Por gentileza, faça as suas considerações finais e também diga onde podemos encontrar esse atendimento aqui na nossa região. Sim. Bom, eu quero dizer que foi um grande prazer estar aqui com você, né? Para mim também foi muito gratificante, né? Eu não esperava isso. Sabe que você tem grande facilidade com a televisão, você está nela, mas para nós é difícil isso, né? Você falar. E você me deixou bastante tranquilo conseguir conversar com você, né? Então, agradeço isso. Quero deixar aqui o nosso endereço, principalmente aqui em Suzano, onde fica a nossa matriz, aqui na 7 de setembro, né? E temos também a unidade médica, né? Que fica na Rui Barbosa, no número 138. Né? Temos em Mogi das Cruzes, Ferraz, né? E esperamos que vocês nos visitem, venham conhecer o São Francisco. Muito obrigada. Ficamos com mais um programa Mentoria em Foco. Te vejo amanhã.